Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para mais uma aula, hoje de língua portuguesa. Eu aqui na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês e juntos nós vamos construindo essa relação de ensino e aprendizagem, de ensino mútuo e de aprendizagem mútua. Isso mesmo. Por quê? Porque eu também aprendo com vocês. Assim como vocês aprendem comigo, vocês me ensinam. E assim como eu aprendo com vocês, eu também ensino a vocês. Ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje ela tem como tema um só som, várias letras. S, SS, C cedilha, C e CS. Por que um só som, várias letras? Porque vocês vão ver que em alguns casos essas letras, elas têm o mesmo som dentro, claro, de uma palavra. Elas compõem o mesmo som. Eu posso encontrar o som de um S só, quando tem dois S, quando tem um C cedilha, quando tem um C, ou quando tem um CS. Mas isso nós vamos ver na aula de hoje. E qual é a habilidade que nós iremos trabalhar hoje? Grafar palavras, utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. Isso mesmo, fonema, grafema. Fonema, fala, grafema, escrita. Regra de fala e de escrita. E os objetivos da nossa aula? Quais são? São 3. O primeiro dele, estudar as regras do uso do C, do S, do SS, do C cedilha, do C e do SC. E também analisar palavras com S, com SS, com C cedilha, com C e com SC. E ainda realizar atividades com palavras que contenham S, SS, C cedilha, C e SC. Mas para isso, vamos para os questionamentos iniciais. Pense um pouco. Você conhece palavras com S, SC, C cedilha, C e CS? Bem, eu acredito que conheçam. Várias, é claro. Nesse momento, mesmo que eu estou aqui falando para vocês, eu estou falando várias palavras com essas letras. Várias palavras. Então, acredito que vocês conheçam. Você sabe diferenciar o uso de S, SS, C, C cedilha e CS? Aí já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque existem regras para isso. Ok? Existem regras. E nós vamos, claro, ver essas regras aqui. A bem da verdade, o uso cotidiano da língua, no caso nosso da língua portuguesa, ele nos ajuda a aprender como grafar palavras com essas letras, como diferenciar as palavras com essas letras, o próprio uso da língua portuguesa, tanto falada, mas principalmente a língua portuguesa escrita. E principalmente, o que vai nos ajudar? A leitura. A leitura nos ajuda muito. Por quê? Porque na leitura você tem contato com as palavras e, consequentemente, com as letras, com essas formas de grafia. E, por último, você já usou palavras com S, SS, C cedilha, C e SC? Eu acredito que sim. Todos vocês são devidamente alfabetizados e, então, já usaram palavras com essas letras na escrita, na fala sem dúvida, mas bem provável que também usaram na escrita. Mas antes, é hora da leitura. Na crise do coronavírus, jornais voltaram a apostar nas crianças. E qual é esse gênero textual? Notícia, que é o gênero textual que estamos trabalhando esta semana. Então, na crise do coronavírus, jornais voltaram a apostar nas crianças. Vamos para a leitura?
E aí eu convido vocês a lerem daí, de casa, e eu leio daqui. Então, nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Na crise do coronavírus, jornais voltaram a apostar nas crianças. Com a expansão da Covid-19 pelo mundo, antes, para dizer a data da publicação dessa notícia, 28/3, ou seja, de março de 2020, tá bom? Com a expansão da Covid-19 pelo mundo, alçada para a categoria de pandemia, a população global foi forçada a mudar comportamentos a partir das recomendações de isolamento social, quarentena, proibição de abertura de lojas e serviços, escritórios escolares e quaisquer espaços que representem aglomeração de pessoas foram proibidos ou desestimulados. As crianças estão em casa e os pais estão à procura de entretenimento e educação para elas. É uma oportunidade para a mídia se aproximar dos pais e das crianças com conteúdo específico. Formar novos leitores não é necessariamente uma obrigação dos jornais, mas sim das famílias e do sistema educacional do país. Mas essa diretriz nem sempre esteve por trás dos suplementos semanais voltados para crianças e ou adolescentes. Essa linha de atuação em quase todos os órgãos de mídia foi abandonada nos últimos anos, muito por causa das adaptações que a indústria jornalística empreendem para encontrar novas fontes de receitas em tempos de redução das verbas publicitárias. 3 reportagens recentes neste cenário chamaram a atenção. O Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo elaboraram matérias para os adultos interagirem com as crianças que estão reclusas em casa e demandam atividades recreativas. Outros diários podem ter feito reportagens similares. É uma boa tática para cativar pais e filhos, gerar empatia com adultos ansiosos devido à falta de criatividade para entreter a criançada. Boa escolha dos jornais. Deveriam insistir nessa direção e, inclusive, criar um canal especial digital com vídeos, narração de histórias, brincadeiras diversas. Isso pode reforçar o relacionamento com pais e demais jovens. Muito bem. Uma ótima matéria, não acho? Essa matéria ela é especial para vocês, crianças. Por quê? Porque ela fala da leitura de jornais. Os jornais impressos. Ok? Por quê? Porque é um meio de comunicação e nele também está repleto de notícias. Repleto de notícias, que é justamente o gênero textual que estamos tratando e acabamos de ler. Então, fica a dica para vocês. Aqueles que puderem, que tiverem oportunidade, que tiverem acesso a jornais, não deixem de ler. Não deixem de ler os jornais. É uma ótima oportunidade para vocês tanto se entreterem como aprenderem, por exemplo, a própria língua portuguesa, conhecer outros conteúdos, justamente estes propostos e expostos e dispostos nos jornais. Um só som, várias letras. S, SS, C cedilha, C e SC. A língua portuguesa
é rica em detalhes. E as letras C cedilha, C, CS, SS e SC podem trazer grandes complicações para quem não está habituado a escrever, já que o problema do emprego delas é na gramática. Ou seja, nós precisamos, claro, conhecer a gramática. Isso vai nos ajudar a sabermos aplicar corretamente essas letras. Na nossa língua, existem várias palavras e expressões que geram dúvidas no momento da escrita. Isso é algo normal e ocorre com qualquer um. Não pensem que é exclusividade de vocês terem dúvidas na hora de escrever essas palavras com essas letras. Não é. Quase todas as pessoas têm uma certa dificuldade, nem que seja para parar e pensar, gente, essa palavra é escrita com qual letra? Ok? Mas existem dicas técnicas e mesmo as regras que nos ajudam a escrever palavras que contenham essas letras de forma correta. Esse é o caso do emprego das letras com C, cedilha, C e o S. É comum nos depararmos com a necessidade de escrever algo que não sabemos se é grafado com C cedilha ou com S. Ou ainda, para complicar, existem os dígrafos SS e SC. Isso pode tornar a atividade de escrever algo extremamente cansativo, mas há uma saída. Felizmente, existem normas, nós também chamamos de regras, bem definidas para quem quer escrever corretamente. Basta treiná-las para que a escrita se torne aos poucos algo prazeroso e relaxante. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Treinar. E treinar muito, treinar incansavelmente. Ok? E assim nós vamos compreender melhor a aplicação dessas letras. Quando usar o C cedilha ou o S? O C cedilha é obrigatório nos seguintes casos: palavras derivadas de termos terminados com to, como é o caso de junto, que se torna junção. Ou seja, a palavra terminada com to, a palavra derivada de termos terminados com a sílaba to. Aí ele dá o exemplo aqui do junto. Uma palavra derivada de junto, junção. Então, terminada com to, junto, derivada dela, junção. O que é que eu uso? Eu uso o C cedilha. Palavras terminadas em tensão e derivadas de verbos terminados em ter. Como é o caso de deter. Deter é um verbo terminado em ter, que varia em detenção. Olha aqui, ó, também se usa o C cedilha nesse caso. Ou manter, manutenção. Manutenção derivado do verbo manter, também usa-se o C cedilha. Palavras derivadas de termos terminados em tor, como em redator. O seu resultado é redação. Redação derivada de redator, também usa-se o C cedilha. Palavras derivadas de termos terminados em tivo, como é o caso de introspectivo e introspecção. E ditongos, quando houver som de S, como ocorre em eleição. Nós temos aqui um ditongo, e aí nós também usamos, neste caso, o C cedilha. Ou traição. Nós temos o mesmo ditongo aqui,
e, no caso, o C cedilha. Já a letra S deve ser usada apenas quando houver essas situações. Palavras derivadas de verbos com terminação com NDER ou NDIR. Como em pretender, que vira pretensão. Olha a terminação aqui, ó, NDER. Então, pretensão. Palavras derivadas de verbos terminados em ERT ou ERTIR, como em converter, que vira conversão. Conversão derivada de converter. Palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir, como é o caso de discorrer. Olha aqui, olha o S, que vira discurso. Conjunção de verbos por, querer e usar. Como usou ou quis. Palavras terminadas em ase, ese, ise ou ose, como em tese, e palavras terminadas em oso ou osa, como em gostoso. Nesses casos, nós usamos o S. As diferenças entre sequências de SS e SC. Saber sobre o uso do SS requer um olhar na derivação da palavra que está sendo analisada. Assim, se o verbo que dá origem ao termo terminar em dir, tir, mir, ter e de, usamos o SS. Alguns exemplos são as palavras agredir e agressão. Percebam aqui, ó, terminada em di, agredir, e derivada dela, agressão. E conceder, derivada dela, concessão. Olha aqui, ó, conceder, derivada, concessão. Há muitos termos que se utilizam dessa sequência, mas lembrando da regra das terminações, não existe erro. Algumas palavras que geram muita confusão em quem escreve são termos como progressão e excesso, sempre escritos com SS. Essas palavras, geralmente, elas geram muitas dúvidas em quem escreve. Mas com um pouco de treino, claro, nós conseguimos escrevê-las da forma correta. A saber sobre o uso de SC, pode parecer uma tarefa complicada, como era entender a grafia do SS antes de conhecer as regras. Porém, também não há motivos para sentir esse desconforto. Essa sequência é utilizada no meio de alguns termos, por evolução da palavra. A melhor alternativa é estudar os seus principais usos. Também podemos excluir a possibilidade do uso do SS, o que nos faz cair nesse caso. Alguns exemplos comuns da grafia SC podem ser encontradas em nascença, acréscimo ou consciência, ok? Bem, percebam também que a forma como nós falamos, ele já indica um pouquinho se a palavra ela tem SC. Nascença, de nascer, ok? Percebam que o SC ele estica um pouquinho, olha, ok? Quando tem SC, esta parte da palavra ela é esticada um pouquinho. Nascença, acréscimo, ok? Consciência. Vejamos exemplos.
algumas palavras em português com a letra S. Por exemplo, casa, sapo, soneca, mosca e bolsa. Algumas palavras em português com a letra C cedilha. Moça, ação, maçã, produção, nascença e redação. Algumas palavras em português com a letra SS. Necessário, pessoa, acesso, assinatura, processo e profissional. E algumas palavras em português com a letra, com o dígrafo SC. Máscara, descartável, fiscal, conosco, descarte, escanteio e escola. Uma dica. A última dica, após o entendimento dessas normas, ou após estudarmos essas normas, é treinar sua escrita. Escreva sobre diversos assuntos, sempre que necessário. É importante possuir também materiais de consulta, como dicionários, gramáticas ou acesso a sites de pesquisa na internet. Esses serão os principais aliados de vocês, ok? Dicionários, gramáticas e a internet. Por quê? Porque a internet é um meio de consulta hoje que está muito acessível a nós. Nesses locais, você vai encontrar a forma correta de grafar as palavras e, principalmente, as suas regras de grafia, porque a partir das regras de grafia, você também vai se livrando aqui da consulta a dicionários, a gramática. Não que você se livre completamente, e não que seja bom também você se livrar. Porém, vai te dar uma liberdade maior, é claro, para você compreender e grafar as palavras corretamente. Mas vamos exercitar. Peço que vocês tenham em mãos agora lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar nesse momento. 5 segundos para vocês pegarem lápis, caderno e borracha. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Baseado em alguns trechos do texto, na crise do coronavírus, os jornais voltam a apostar nas crianças, que foi o texto que nós lemos no começo da aula. Circule as palavras que contenham as letras S, SS, C cedilha, C e SC. Vamos para o trecho. As crianças estão em casa e os pais estão à procura de entretenimento e educação para elas. É uma oportunidade para a mídia se aproximar dos pais e das crianças com conteúdo específico. Então, encontre aí e circulem as palavras que contenham S, C cedilha, SS, C e E, ou SC. Tempo para vocês encontrarem estas palavras. Vamos para a resposta. A primeira palavra é as. Essa partículazinha aqui, nós já encontramos o S. Depois nós temos crianças, C cedilha. Nós temos também estão, com S. Nós temos casa, quando S tem som de Z. Nós temos também
os, artigo os. Nós temos pais, com S. Nós temos estão de novo. Nós temos também educação. Olha aqui, ó, com C e com C cedilha. Nós temos elas. Nós temos dos. Nós temos também pais de novo. Nós temos das. Nós temos crianças com C e com C cedilha. Nós temos a preposição com que eu esqueci de colocar. O conteúdo também que eu não coloquei. Nós temos aqui o específico. Nós temos o procura. Estas com C. Eu também não coloquei porque são palavras que são mais fáceis de nós encontrarmos, onde também o C não gera muita dúvida. Então a tela ia ficar muito cheia. Vamos para outra frase. Formar novos leitores não é necessariamente uma obrigação dos jornais, mas sim das famílias e dos sistemas educacionais do país. Mas essa diretriz sempre esteve por trás de suplementos semanais voltados para crianças e ou adolescentes. Tempo para vocês encontrarem aí as palavras com SSS, C cedilha, C e SC e circular. Vamos para a resposta. Novos, com S. Leitores, com S. Necessariamente, olha, necessariamente. Percebam que nós temos o CE e o SSA aqui. Obrigação dos jornais, mas nós temos também o sim, das famílias, sistema educacional, com 2 Cs aqui, país, mas, essa, SS, sempre, esteve, traz, suplementos semanais voltados crianças e, por último, adolescentes. SC aqui, olha, adolescentes e S no final. E o que estudamos na aula de hoje? Estudamos o uso do S, do SS, do C cedilha, do C e do SC. Nós também analisamos as variações nas palavras com S, SS, C cedilha, C e SC. E vimos exemplos de palavras com S, com SS, com C cedilha, com C e com SC. Também fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. Começamos a fazer. Nós iremos aprofundar um pouco mais nas atividades na próxima aula. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Um só som, várias letras, S, SS, C cedilha, C e SC. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço. Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. E nesta aula de língua portuguesa, nós iremos continuar falando do conteúdo que nós já estávamos falando na aula passada, que é um só som, várias letras. S, SS, C cedilha, C e SC. Só que dessa vez nós vamos focar um pouquinho mais nas atividades.
embora nós tenhamos, claro, que revisar a aula anterior. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu aqui na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês. Mas antes, eu peço a vocês que tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha. Isso irá nos ajudar na hora de fazermos as atividades. Então, providenciando lápis, caderno e borracha. A habilidade que nós iremos trabalhar é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema-grafema, regulares, diretas e contextuais. E os objetivos da nossa aula? O primeiro dele é estudar as regras de uso do SSS, C cedilha, C e SC. O segundo é analisar palavras com SSS, C cedilha, C e SC. E o terceiro é realizar atividades com palavras que contenham S, SS, C cedilha, C e SC. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro, você conhece palavras com S, SS, C cedilha, C e SC? Com certeza conhecem porque anteriormente já conheciam, mas nós vimos também isso já na aula passada. E você sabe diferenciar o uso de S, SS, C cedilha, C e SC? Eu acredito que sim, em alguns casos pelo menos, porque isso também nós vimos na aula passada. E por último, você já usou palavras com S, SS, C cedilha, C ou SC? Eu acredito que sim, e principalmente porque vocês já sabem diferenciar o uso delas. Vocês já utilizaram essas palavras, então você sabe e já usou palavras com S, SS, C cedilha, C ou SC. Mas antes, vamos para o projeto Sou Maratona Leitura, contexto Quem Inventou o Fogo? Bem, o projeto Sou Maratona Leitura, ele é um projeto que vai dar a vocês a possibilidade de ficarem fluentes na leitura. E, ao mesmo tempo, se aprofundarem na língua portuguesa, na ortografia, na gramática, na fonética. Isso é muito importante e esse é o grande objetivo deste projeto, que vocês se desenvolvam na língua portuguesa. E por isso é importante que vocês façam uma leitura silenciosa. Professor, uma leitura silenciosa é pouco. Faça 2, faça 10, faça 20, quantas forem necessárias. E é importante também, claro, que vocês façam uma leitura em voz alta. Quanto mais fluentes vocês estiverem na língua portuguesa, na leitura, melhor para vocês. E, por isso, incansavelmente, nós estamos batendo na tecla do projeto Sou Maratona Leitura. E aí eu convido vocês para lermos juntos o texto Quem Inventou o Fogo? Vamos lá? Projeto Sou Maratona Leitura, terceiro ano, semana de 14 a 19 de dezembro. Quem inventou o fogo? Ninguém. O fogo já existia muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza. Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Os relâmpagos podem atingir o chão. Os relâmpagos podem incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu. Como o homem aprendeu a fazer o fogo? Os homens pré-históricos observaram os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos
mantinham acesas as fogueiras. As fogueiras serviam para se aquecer. As fogueiras serviam para ter iluminação. As fogueiras serviam para cozinhar a caça. Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Olha só como o homem inventou o fogo. Na verdade, o homem não inventou o fogo. Na verdade, o homem aprendeu a dominar o fogo. Ele observava como o fogo surgia e aprendeu a manter aquele fogo aceso e logo descobriu várias utilidades para o fogo, dentre as quais se aquecer, cozinhar a caça, por exemplo. Isso foi o que fez o homem a partir do momento que ele passou a dominar o fogo. Um belíssimo texto, não? E de muito conhecimento para nós. Mas agora sim, vamos revisar. Vamos recordar a aula anterior. Um só som, várias letras S, SS, C cedilha, C e SC. A língua portuguesa é rica em detalhes e as letras C cedilha, C, S, SS e SC podem trazer grande complicação para quem não está habituado a escrever, já que o problema do emprego delas é na gramática. Na nossa língua, existem várias palavras e expressões que geram dúvidas no momento da escrita. Isso é algo normal e ocorre com qualquer um. É o caso do emprego de letras com C cedilha, C e o S. É comum nos depararmos com a necessidade de escrever algo que não sabemos, se é grafado com C cedilha ou com S. Ou ainda, para complicar, existem os dígrafos SS e SC. Isso pode tornar a atividade de escrever algo extremamente cansativo, mas há uma saída. Felizmente, existem normas bem definidas para quem quer escrever corretamente. Basta treiná-las para que a escrita se torne, aos poucos, algo prazeroso e relaxante. É importante que nós treinemos as regras de escrita. Para quê? Para nós escrevermos corretamente. Além disso, a leitura nos ajuda muito nesse processo de aprender a escrever as palavras da forma certa. Quando usar C cedilha ou S? O C cedilha é obrigatório nos seguintes casos: palavras derivadas de termos terminados em to, como é o caso de junto, que se torna junção. Palavras terminadas em tensão e derivadas de verbos terminados em ter, como é o caso de deter, que varia de detenção, ou manter, que varia de manutenção. Palavras derivadas de termos terminados em tor, como é o caso de redator, e seu resultado, redação. Palavras derivadas de termos terminados em tivo, como é o caso de introspectivo e introspecção. E de tongos, quando houver som de S, como ocorre em eleição e traição. Já a letra S deve ser usada apenas quando houver essas situações. Palavras derivadas de verbos com terminação NDER ou NDIR, como em pretender, que vira pretensão. Palavras derivadas de verbos terminados em ERT ou ERTI, como em converter, que vira conversão. Palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir, como em discorrer, que vira
curso, conjunção dos verbos por, querer e usar, como em usou ou quis. Palavras terminadas em ase, ese, ise ou ose, como em tese. E palavras terminadas em oso ou osa, como em gostoso. As diferenças entre sequências de SS e SC, que são dígrafos. Saber sobre o uso do SS requer um olhar na derivação da palavra que está sendo analisada. Assim, se o verbo que dá origem ao termo terminar em dir, tir, mir, ter e der, usamos o SS. Alguns exemplos são as palavras agredir e agressão, e conceder e concessão. Há muitos termos que se utilizam dessa sequência, mas lembrando da regra das terminações, não existe erro. Algumas palavras que geram muita confusão em quem escreve são termos como progressão e excesso, sempre escritos com SS. Essas palavras geram muitas dúvidas, mas elas são escritas com SS. E ter dúvida é normal. A saber sobre o uso de SC, pode parecer uma tarefa complicada, como era entender a grafia do SS antes de conhecer as regras. Porém, também não há motivos para sentir esse desconforto. Essa sequência é utilizada no meio de alguns termos, por evolução da palavra. A melhor alternativa é estudar os seus principais usos. Também podemos excluir a possibilidade do uso do SS, o que nos faz cair nesse caso. Alguns exemplos comuns da grafia SC podem ser encontradas em nascença, acréscimo ou consciência. Vejamos exemplos. Algumas palavras em português com a letra S. Nós temos aqui casa, sapo, soneca, pesca, mosca e bolsa. Algumas palavras em português com a letra C cedilha. Moça, ação, maçã, produção, nascença e redação. E algumas palavras em português com a escrita SS. Necessário, pessoa, acesso, assinatura, processo e profissional. E, por fim, algumas palavras em português com a escrita SC. Nós temos ali máscara, descartável, fiscal, conosco, descarte, escanteio e escola. Uma dica. A última dica, após o entendimento dessas normas, é treinar sua escrita. Escreva sobre diversos assuntos sempre que necessário. É importante possuir também materiais de consulta, como dicionário, gramáticas ou acesso a sites de pesquisas na internet. Ok? Então, tenha sempre um dicionário em casa, uma gramática em casa, sempre que puder. Tenha acesso a sites de pesquisa, tenha acesso à internet e pesquise. Tá? Não se acanhe em pesquisar. Por quê? Porque isso vai solucionar todas as suas dúvidas na grafia, na escrita das palavras. Bem, vamos exercitar um pouco agora. Para exercitarmos, é preciso que vocês tenham em mão lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar nesse momento. Então, 5 segundos para vocês providenciarem lápis, caderno e borracha. Vamos lá? 5, 4, 3, 2,
1. Muito bem. Primeira questão. Leia a palavra, marque um X na letra que falta e depois reescreva a palavra. Nós temos aqui, olha, o lá, nós temos o espaço aqui para você acrescentar a letra que falta, se é S, se é C cedilha, se é SS, se é C ou se é SC, ok? Então você vai marcar aqui a letra que falta e depois reescrever, ok? Nós temos aqui o lá e o espaço o emana, qual é a letra que está faltando aqui? O ado, qual é a letra que está faltando? O maio, está faltando uma letra. O fumar, está faltando aqui uma letra também. O maara, está faltando uma letra. E o ubida, está faltando uma letra aqui no começo. Então, você vai marcar aqui a letra que está faltando, claro, na linha correspondente, e reescrever a palavra. Por exemplo, na primeira aqui, está faltando o C cedilha. Qual é a letra, qual é a palavra que eu vou construir se eu colocar o C cedilha aqui? Vou reescrever ela lá no final. A palavra é laço. Olha só, eu peguei o C cedilha, coloquei ele aqui. E aí eu reescrevi aqui, ok? Então você vai fazer isso com as demais palavras. Vou dar um tempo para vocês copiarem e responderem. Vou dar um tempo um pouquinho maior, porque essa é uma atividade um pouquinho grande, ok? Então, vou dar um tempo um pouco maior para vocês. Vamos para a resposta. Primeira nós já fizemos, era o laço. Na segunda, qual é a letra que está faltando? Emana. Será que é o SS? Não. Por quê? Porque nós não podemos colocar SS
no começo das palavras. Será que é o C? Poderia até ser, mas nós sabemos que não é. Será que é o SC? Muito difícil. C cedilha? Também não. Nós não começamos palavras com C cedilha. Então só nos resta o S. E qual é a palavra? Depois que eu reescrever, que eu vou construir, a palavra é semana. Olha lá, era o S que estava faltando. Aado. Qual é a letra que está faltando aí? Eu acho que eu já sei qual é. Terminado em ado é o SS. A palavra que eu vou construir é assado. Na verdade, está faltando o dígrafo SS. São duas letras. E aqui, qual é a letra que está faltando? Será o S? Será o C cedilha? Será o SS? O C ou o dígrafo SC? É o C. E qual é a palavra que eu vou construir? Eu vou construir a palavra macio. E aqui, qual é a letra que está faltando, ou o dígrafo que está faltando? Vamos ver. É o C cedilha. E aí, qual é a palavra que eu vou construir colocando o C cedilha aqui? Eu vou construir a palavra fumaça. A próxima palavra, qual é a letra que está faltando? É o SC, olha só. E a palavra que eu vou construir, colocando o SC aqui, é a máscara. Muito bem. E por último, qual é a letra que está faltando? É o S. E a palavra que eu vou construir, subida. Então essas foram as palavras que eu construí, acrescentando essas letras que estavam faltando. Questão 2. Complete as palavras com S ou SS. Essa é mais fácil. Por exemplo, a primeira palavra. Nós tínhamos aqui, o pá, espaço, e o ado. Eu vou acrescentar o SS. Se eu tivesse acrescentado só S, ficaria pasado. Então, eu sei que é passado, então é o SS. Prestem atenção aqui, é o terminado em ado. Ok? Então, tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Segunda, casa. Eu vou acrescentar o S. Na terceira, assinar. Vou acrescentar o SS. Passadeira. É com S ou com SS? É com SS. Dígrafo SS. Casebre. Olha o S com som de Z, então é com um S só. Possuído. Terminado em ido, eu vou acrescentar o SS, o dígrafo. Pesado, S com som de Z.
um S só. Concerto. Concerto, com S. Passeata. Vou usar o SS. Serviço, no começo da palavra é fácil, é um S só. Festa, todo mundo gosta. Com um S só. Obesidade, S com som de Z, é um S só. Sanfona é começo de palavra onde o S vai estar, então S só. Sorte também, começo de palavra. E passeio, 2 S's. Muito bem. Terceira questão. Complete as palavras com C ou C cedilha. Aqui no mesmo da mesma forma. Maciço, no caso aqui era um C e um C cedilha. Vou dar aí um tempinho para vocês responderem. Vamos para a resposta, que nosso tempo está curto. Maciço, C e C cedilha. Caçador, C e C cedilha outra vez. Pacote, C. Caçarola, C e C cedilha. Coceira, C e C. Encosto. Açafrão. Concerto. Acabado com C. Moça, C cedilha. Cacique, com C. Compadre, com C. Açude, com C cedilha. Açaí, com C cedilha. E, por último, acordar. O que estudamos na aula de hoje? Nós estudamos o uso do S, do SS, do C cedilha, do C e do SC. Nós analisamos as variações das palavras com S, SS, C cedilha, C e SC. Nós ainda vimos exemplos de palavras com S, SS, C cedilha, C e SC. E, por fim, nós fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. Bem, eu entendo e respeito que leva-se tempo para nós compreendermos o uso adequado dessas letras e dígrafos. Eu sei que não é do dia para a noite, mas o que é necessário? É necessário que vocês leiam, que vocês escrevam. Foram essas dicas que foram dadas. Isso vai ajudar vocês a escrever essas palavras de forma correta e diminuir os erros. Tá bom? Então, conto com vocês estudando. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço. Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula e dessa vez, aula de História. Eu aqui, na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês. E nesse processo nós vamos ensinando e aprendendo. E não pensem não, eu aprendo muito com vocês. Mesmo nesse distanciamento, eu aprendo demais com vocês. E a vocês sou sempre muito, muito grato. Bem, e na aula de hoje nós vamos falar da evolução das diversas formas de trabalho. Da evolução das diversas formas de trabalho
ao longo da história. Não pensem que o trabalho é uma coisa nova. Não, de forma alguma. Pelo contrário, o trabalho é uma coisa antiga, existe há muito tempo. Ok? E ele foi evoluindo com o tempo, as formas de trabalho, os instrumentos de trabalho. Por exemplo, atualmente eu estou aqui dando aula de uma forma diferente de há um pouco tempo atrás. Eu estou dando aula através de câmeras de televisão. Antes, eu estava de frente para vocês. Hoje, com o distanciamento social, diante dessa necessidade, eu estou exercendo o meu trabalho de professor de uma forma diferente. Mas isso nós vamos ver um pouco na aula de hoje. A habilidade que nós iremos trabalhar é valorizar as diversas formas de trabalho e reconhecer a importância das profissões para o desenvolvimento e crescimento da cidade. Então, essa é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Os objetivos da aula. Primeiro deles é valorizar as formas de trabalho. Isso mesmo. Nós vamos estudar a evolução do trabalho para quê? Para valorizar as formas de trabalho. Também compreender a importância das profissões. Toda profissão é importante. Todas elas têm a sua importância, têm o seu valor. E isso nós precisamos ter consciência. E depois, entender como algumas profissões estão surgindo e outras estão acabando. Isso mesmo, algumas profissões, elas estão surgindo, são profissões novas, mas tem outras profissões que estão acabando. Por quê? Porque as coisas mudam. As formas de trabalho, elas mudam. E, consequentemente, profissões vão surgindo e outras vão desaparecendo. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe qual a importância do trabalho? Olha que isso é uma pergunta que mexe muito conosco. Mas para que trabalhar? Qual a importância do trabalho? Bem, não existe uma importância, existem várias importâncias para o trabalho. Ele é importante por várias questões. Vocês imaginam, se não existisse médico, como é que as pessoas iam tratar as doenças? Olha a importância do trabalho do médico, por exemplo. Mas, como eu falei, toda profissão ela tem a sua importância. Você sabe diferenciar os trabalhos rurais dos trabalhos urbanos? Olha só, trabalhos rurais e trabalhos urbanos. Há uma diferença sim. Vou dar um exemplo simples. Frentista de posto de gasolina. Você não tem frentista de posto de gasolina no campo. Por quê? Porque não existe, gente, posto de gasolina no campo. Posto de gasolina você vai encontrar nas zonas urbanas. Então, o trabalho do frentista do posto de gasolina é um trabalho urbano. Ok? Esse é somente um exemplo. Você sabe quais são as novas formas de trabalho que estão surgindo? Olha, talvez vocês ainda não tenham consciência disso, mas estão surgindo diversas novas formas de trabalho. Quando nós pensamos, por exemplo, nas vendas pela internet, há poucos anos atrás isso era impossível de se pensar e hoje é mais do que comum você comprar através do telefone celular, através do computador, simplesmente clicando. Ali você dá alguns cliques e o produto chega na sua casa, a entrega é feita na sua casa. Você não precisa nem sair de casa, nem se levantar do sofá para comprar. Ok? Essa é uma nova forma de trabalho, mas há várias outras novas formas de trabalho. Evolução das diversas formas de trabalho. Trabalhar sempre foi condição essencial
não somente pela manutenção financeira, não somente pelo dinheiro, mas pela dignificação da vida. Para quê? Para dar um sentido à vida. Então, trabalhar também é importante para a nossa vida ter um sentido. Trabalhar se constitui numa parte importante da vida e vai além de ganhar o pão entre aspas, ok? Ganhar o pão significa ganhar a comida, tá bom? Então, ganhar o pão entre aspas, por quê? Porque é ganhar o pão de cada dia, é ganhar a comida de cada dia, ou seja, é nos sustentarmos. Tem a ver com realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. Ter um ofício é primordial na vida do ser humano. É importante que o ser humano trabalhe, que ele tenha uma função, que ele se sinta útil. Durante a própria evolução, cada indivíduo veio desempenhando um papel e que não é diferente nos dias de hoje. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos a evolução do homem, né? O homem, nós sabemos, ele evoluiu do macaco. O homem da idade da pedra, ele trabalhava com pedras. Depois ele começou a trabalhar com ferramentas feitas artesanalmente. Depois ele começou a trabalhar com ferramentas já industrializadas. Depois ele partiu para o trabalho no computador e agora ele está no trabalho com o telefone celular. É essa a forma de trabalho. Não que só tenhamos essa forma de trabalho, mas essa é a forma de trabalho mais nova, podemos dizer assim. É aquele homem que trabalha ali com o telefone celular, tá bom? E assim o trabalho foi evoluindo. Ah, professor, evoluiu dessa forma mesmo, como está nessa figura? Talvez não. Aqui é somente para nós entendermos que o trabalho ele evolui ao longo do tempo. As pessoas que moram na cidade, há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Professor, mas há diferenças, há diversas diferenças, gente. São muitas diferenças. Na zona rural, geralmente, nós encontramos muitas plantas, muitos animais. Na zona urbana, nem tanto. Na zona urbana, o que nós encontramos muito são carros e prédios. Também os serviços são diferentes, ok? Por exemplo, hospitais, a gente vai encontrar muito na zona urbana. Claro que a gente pode encontrar um outro na zona rural, mas é um trabalho primordialmente urbano, ok? O trabalho nos hospitais, tá bom? Então, são formas diferentes de se viver. Claro, são seres humanos nos dois lugares, mas que vivem de forma diferente. Aqueles que moram na cidade, diferente daqueles que moram no campo. Na comunidade urbana, é comum encontrarmos alguns serviços como eletricidade, água e esgotos tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Na zona rural, os serviços predominantes estão ligados à agropecuária, ok? Enquanto na zona urbana nós temos eletricidade, água, esgoto tratado, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos e comércio, na zona rural os serviços predominantes são agropecuária, ou seja, cultivo de plantas para o consumo humano e cultivo de animais para o consumo humano, que nós chamamos de animais de corte, ok? Nós temos aqui na imagem a diferenciação de uma paisagem urbana cheia de prédios e de uma paisagem rural, tá? Uma plantação e um trator ali mexendo com a terra. As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores, ok? São os agricultores ou os lavradores, que trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos,
Quem cria os animais, como os bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. Isso no campo, tá bom? Como nós estamos vendo aqui na imagem, alguns pecuaristas são pessoas que estão cuidando aqui, ó, de um rebanho, eu acredito, de um rebanho de gado de corte, tá bom? Então, se ele cuida dos animais, eles são pecuaristas. Se eles cuidam da terra, eles são agricultores ou lavradores. Isso é um trabalho primordialmente rural, tá bom? Da zona rural. Resumindo, no campo, os trabalhos são mais voltados para a agricultura e criação de animais, ou mesmo ainda, extrativismo, profissionais do campo, agricultor, lavrador, operador de máquinas agrícolas, entre outros. Esses são os trabalhadores do campo, ok? Aqueles que operam máquinas agrícolas, aqueles que cuidam especificamente dos animais, tá bom? Aqueles que cuidam das plantas, né, da lavoura, tá? Esses são os trabalhadores do campo. Na cidade, o trabalho é mais de prestação de serviços industriais, comerciais, serviços públicos. Profissionais da cidade são geralmente quem? Vendedores, médicos, balconistas, pedreiros e muitos outros. Ah, professor, por que esses aqui são profissionais que a gente encontra mais na cidade? Porque as atividades que eles exercem, em sua maioria, são atividades encontradas na cidade e não no campo. Claro que eu posso ter um vendedor na zona rural. Posso, mas na cidade, na zona urbana, você vai encontrar diversos, dezenas, centenas, milhares, às vezes até milhões de pessoas que trabalham com determinada função. Ok? O mesmo pode acontecer, por exemplo, com o pedreiro. Por que tem muito pedreiro na cidade? Ora, porque na cidade tem muitas edificações. Tá? Para construir a edificação, ou mesmo para a manutenção da edificação, o que é que nós precisamos? Nós precisamos do pedreiro. Por isso que a maioria dos pedreiros encontram-se na cidade. Claro que nós também teremos pedreiros na zona rural. Por quê? Porque na zona rural tem edificações. Tem. Só que em menor número, ok? São bem menores as edificações, a quantidade de edificações que nós encontramos na zona rural. Da mesma forma que nós podemos encontrar algumas plantações na zona urbana. Claro que nós podemos encontrar. Só que são pouquíssimas essas plantações, frente ao que nós encontramos na zona rural. Tanto o trabalho no campo como o trabalho na cidade são importantes. Um não vive sem o outro. Ao longo da história, tanto os trabalhos realizados na cidade quanto no campo sofreram algumas modificações. Tá bom? Então, um trabalho depende do outro, da zona rural depende da zona urbana, da zona urbana depende da zona rural. Esses trabalhos sofreram diversas modificações. É importante saber que algumas profissões exigem a formação em faculdades ou cursos técnicos, mas outras não. Tá bom? Então, algumas profissões precisa-se de uma formação em faculdades ou escolas técnicas. As profissões que não necessitam de cursos técnicos para fazer a atividade que lhe é exigida são aprendidas na prática, no dia a dia, com alguém mais experiente. Para melhor entender as profissões, podemos dividi-las em dois grupos. As profissões urbanas, ou seja, as profissões da cidade, e a profissão rural, as profissões rurais, né, da prática no campo. As profissões da cidade nem sempre exigem um curso. Vejamos algumas profissões comuns na cidade. Nós temos aqui já uma, por exemplo, que é alguém aí trabalhando em um escritório com um computador, com um telefone celular, está ali com uma calculadora.
Tá? Essa é uma profissão, geralmente uma profissão urbana. Algumas profissões urbanas, nós temos, por exemplo, feirante, que é o vendedor de alguma coisa, como fruta, verdura, legume, roupa ou etc. Ok? Em feiras livres, ou seja, não está dentro de uma loja, está ali em uma grande feira. Esse é o feirante. Nós temos também a costureira ou costureiro, tá? Que trabalha costurando roupas em sua própria casa ou em uma fábrica. Nós temos ainda, enquanto profissão urbana, o farmacêutico, trabalha fazendo remédios ou mesmo vendendo remédios na farmácia para as pessoas. Esse é o farmacêutico, tá bom? Essas e outras profissões podem ser encontradas na cidade. Vejamos mais alguns exemplos. Médicos, professores, artistas, faxineiros, advogados, pedreiros, policiais, comerciantes, dentre outros, tá? Tem várias outras profissões urbanas, mas nós estamos trazendo aqui esses exemplos de profissões urbanas, tá bom? E nós temos aqui, olha, algumas profissões urbanas, nós temos aqui uma feirante, nós temos uma costureira e alguém que parece aqui um professor, tá bom? Essas são imagens de profissões urbanas. Mas também nós temos algumas profissões rurais. Por exemplo, o agricultor, que é o que cuida da terra, plantando e colhendo os alimentos. Esse é o agricultor, uma profissão rural. Nós temos o agrônomo, que é um profissional especializado que lida com a agricultura. Esse aqui, geralmente, ele é formado em uma faculdade, uma universidade, tá bom? E também nós temos o boiadeiro, que é aquele que cuida dos gados, ok? Que geralmente é o que toca a boiada, né? O que leva o gado de um lugar para o outro. Esse é o boiadeiro. E nós temos aqui a imagem de algumas dessas profissões rurais, tá bom? Nós temos ali em cima o agricultor, no meio nós temos aí um agrônomo e nós temos também aí um boiadeiro, aquele que cuida do gado. Quais profissões já não existem mais? Bem, apesar de todos terem sua importância na sociedade, algumas profissões estão desaparecendo ou já desapareceram, ok? Não é que elas deixaram de ser importantes, é que foram mudando e acabaram sumindo algumas profissões, ok? Por exemplo, o datilógrafo era a pessoa que usava a máquina de escrever para produzir cartas, petições e etc. Tá? Vários outros trabalhos escolares, né, eram feitas nessa maquininha aqui, ó, tá? Essa máquina aqui, ela foi substituída pelo computador, tá bom? Que seja um computador portátil, um notebook, um laptop, ou um computador maior, tá? Para quê? Para se escrever. Claro que o computador ele tem várias outras funções, não somente essa. E a máquina de escrever, ela tinha apenas uma função, que era a de escrever. Eu não sei se vocês já viram uma máquina de escrever, hoje ela é quase que uma peça de museu. Em alguns lugares, poucos lugares, mas a gente ainda encontra, tá? Máquinas de escrever, ainda tem gente que prefere usar a máquina de escrever. E existia a profissão do datilógrafo, que era quem operava a máquina de escrever. Era de fato uma profissão. Mas vocês imaginam, se você errasse uma letra, tinha que descartar toda aquela folha, né? Uma folha que não pudesse ter erro, você errava uma letra, você tinha que escrever a folha toda de novo. E no computador não, com outro clique você vai lá, apaga a letra ou a palavra que você não quer e escreve outra vez. Também tínhamos o telegrafista, que era o profissional que usava o telégrafo para transmitir mensagem a longa distância, utilizando uma série de códigos, tá bom? Para se comunicar a longa distância, usava-se o telégrafo. Depois foi surgindo aí o telefone. Hoje o smartphone ou mesmo o computador faz todo esse serviço, tá bom? E não precisa de códigos. Você usando a própria fala ou a imagem, você consegue se comunicar com a pessoa que está distante. A outra coisa, o cobrador de ônibus, tá? Em muitas cidades do Brasil,
essa profissão já foi extinta ou está sendo extinta. Ela, na verdade, está, pode dizer aí, em processo de extinção. Tá bom? O cobrador de ônibus, tá? O cobrador de ônibus é aquele que recebe o dinheiro ou controla ali a entrada das pessoas. Em muitas cidades, essa profissão já não existe, em muitos ônibus. O motorista faz a função também de cobrador de ônibus, tá bom? Com a quantidade de cartões eletrônicos aí na maioria das cidades, o dinheiro está sendo bem menos usado nos ônibus, por isso essa profissão também está em processo de extinção. E quais profissões surgiram recentemente? Bem, nós temos aí o biofarmacionista. Essa profissão busca descobrir informações que melhorem a saúde da população em geral ou de alguma doença específica. Também o especialista em mobile marketing, ok? Ou seja, em propaganda móvel. É uma profissão recente no Brasil. A sua função está muito ligada com as tecnologias relacionadas a celulares, tablets, com o objetivo de melhorar cada vez mais os serviços prestados e a quantidade de produtos. Esse é o mobile marketing, tá bom? Que cuida de vendas aí através de meios digitais móveis, telefones celulares ou tablets e mesmo também a internet, tá bom? Ou a internet ligada diretamente aos computadores. Bem, mas agora nós vamos exercitar. E para isso eu peço que vocês tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha de vocês, ok? 5 segundos para vocês pegarem. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Vamos para a primeira questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Nós temos aí algumas afirmações. Letra A. Para ter uma profissão é preciso ser formado na faculdade. Letra B. O farmacêutico só trabalha em farmácias. Letra C. O boiadeiro cuida dos bois. E letra D. Os feirantes trabalham com a produção na indústria. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas. Tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Letra A. Para ter uma profissão é preciso ser formado na faculdade. Verdadeiro ou falso? Falso. Há diversas profissões que nós não precisamos estudar em uma faculdade para exercê-las. Os farmacêuticos só trabalham em farmácias. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele também pode trabalhar produzindo remédios. O boiadeiro cuida dos bois. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele tem, por função, cuidar dos bois. E letra D. Os feirantes trabalham com a produção na indústria. Verdadeiro ou falso?
Falso. O feirante trabalha nas feiras. Pode ser feira de alimento, feira de roupa ou qualquer outra feira. Segunda questão. Como é chamado o grupo de pessoas que mora no campo? Essa é fácil. Como é chamado o grupo de pessoas que moram no campo? Tempo para vocês copiarem e responderem. Como é chamado o grupo de pessoas que mora no campo? Vamos para a resposta? Comunidade rural, tá? Grupo de pessoas que mora no campo é a comunidade rural. Terceira questão. Quais os serviços mais comuns encontrados nas zonas urbanas? Pensem aí e respondam. Quais os serviços mais comuns encontrados nas zonas urbanas? Vamos para a resposta. São vários. Serviço de eletricidade, água e esgotos tratados, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos ou comércio variado. Quarta questão. Para quais trabalhos as pessoas que vivem no campo são mais voltados? Para quais trabalhos as pessoas que vivem no campo são mais voltadas? Nosso tempo está correndo. Vamos para a resposta. A agricultura e criação de animais e ou extrativismo. Quinta questão. Cite uma profissão urbana que estudamos na aula de hoje. Essa também é fácil, né? Só umazinha, pode ser. Vamos para a resposta? Feirante, costureira, farmacêutico, médico, professor. Essas são algumas das profissões, mas tem várias outras. Sexta questão. Cite uma profissão que já não existe mais. Nós vimos algumas aqui. Essa também é fácil. Pensem aí um pouco. Uma profissão que já não existe mais. Datilógrafo e telegrafista. Essas profissões não existem mais, foram extintas. O que estudamos na aula de hoje? Vimos a evolução do trabalho, estudamos os tipos de trabalho no campo e na cidade, vimos quais trabalhos já não existem mais e quais estão surgindo, e também fizemos algumas atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, até a próxima, um abraço.